Vamos de slide aí. Como eu falei do aplicativo, os homens também, viu? Vai no aplicativo. Hoje aí é o último lote aí, a última parte aí vai ser bênção. Amém, irmãos? Olha, gente, você que é visitante, se for o caso, a gente também dá um jeito de pagar para você. Pagar só para um fica feio, né? Você que está visitando a igreja também, a gente pede uma ajuda do pastor Robson aí, que é um dos pastores que tem mais dinheiro nessa igreja. Ele ajuda a gente a abençoar você, tá bom? Glória a Deus, amém. Mas é bom demais receber você aqui pela primeira vez, no nome de Jesus. Glória a Deus. O tema de hoje é vitoriosos sobre o mundo. O tema, vitoriosos sobre o mundo. Então eu queria muito que você, não sei se a Bíblia de papel ou a Bíblia aí digital, a gente vai usar bastante a Bíblia. Eu espero que você possa ter o teu coração aberto aí no nome de Jesus, amém? Então 1 João capítulo, vamos lá? Trocou aí não? Capítulo 5 versículo 4 diz: porque todo, quem achou diga amém. Glória a Deus, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, amém. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, oramos e cremos no teu agir, no teu mover nessa noite. Te louvamos pela tua presença viva no nosso meio, pelo Espírito Santo que é o nosso guia. Jesus prometeu dizendo: eu vou, mas ele vai vir. E quando ele vir, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele está presente aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu és o primeiro lugar nesse culto. Nós reverenciamos a ti, Espírito Santo, com toda a liberdade, em saber que tu ministras ao nosso coração. Barreiras sejam quebradas nessa noite, corações se renovem nessa noite, expectativas sejam vivificadas, a fé seja reerguida no poder do teu nome. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão em casa conosco também, conectados, Senhor, na sua casa, na sua sala, quem sabe no seu trabalho ou numa condução, onde eles estiverem, ministra a eles também, Senhor, em nome de Jesus. Ministra a eles, alcança o coração deles, abençoa eles, Pai, pelo poder do nome de Jesus. E nós que estamos aqui também, Senhor, possamos ter a revelação da tua palavra, o entendimento, a sabedoria, o discernimento para ouvir, meu Pai, ouvir e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Que alguém diga amém. Amém, glória a Deus, amém. Queria louvar a Deus também por um jovem que nem sempre está aqui, o Antônio. Estou vendo o Antônio ali, bonitão. Antônio, bom demais ver você aí, viu? Glória a Deus pela sua vida, amém. Gente, nós temos entendido na palavra de Deus, por Jesus que falou isso, não só falou, mas ele orou pelos seus discípulos, dizendo: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E ele não só orou pelos 12 que estavam lá naquele dia com ele, mas ele também orou por nós, porque ele disse: eu oro também por aqueles que virão a crer em mim, por intermédio do teu nome. Ou seja, ele falou de cada um de nós, que estamos aqui hoje, dizendo que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E Jesus orou para que Deus pudesse nos livrar das pressões do mundo. Jesus também disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como Jesus venceu o mundo? Pela fé, pela fé. Eu queria nessa noite, com a graça de Deus, permitir que o Espírito Santo renove a minha fé e a sua fé. Porque nesse mundo que estamos, que nós não somos dele, alguém crê nisso aí? Nós não somos do mundo. Segundo a palavra de Deus, nós estamos aqui de passagem. Amém, irmãos? Nós somos peregrinos. O nosso lar está lá em cima, a nossa casa está lá. Jesus disse: eu vou preparar um lugar, uma casa, para que onde eu estou, vocês também possam estar. Mas enquanto aqui nesse mundo, nós estamos e precisamos vencê-lo pela fé. Mundo esse que não se refere a pessoas, não se refere a sistemas políticos, religiosos, mas a um sistema espiritual que é contrário à vontade de Deus. E esse sistema usa sim pessoas, usa a política, usa a religião, usa dezenas de coisas,
Mas não é contra carne e sangue que a palavra diz que devemos resistir em fé, mas contra forças espirituais do mal, que minam a todo instante para que você esfrie na fé, para que você não continue buscando a Deus, para que você perca a cada semana a vontade e o desejo de estar no culto, e minam isso, criando situações e circunstâncias para que você, na próxima quinta-feira, por exemplo, se não for o caso de trabalho ou outra coisa, você diga: para o culto não, vou ficar em casa. E muitas das vezes começamos a achar isso normal, achar isso faz parte, minha idade está chegando e por aí vai, e a gente começa a se envolver em um sistema, e daqui a pouco você está frio espiritualmente. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que nesse mundo nós encaramos aflições, como disse Jesus. Nós não somos do mundo, nós encaramos momentos e situações que você muitas das vezes não tem resposta, que você imagina que não vai conseguir superar, não vai conseguir vencer, não vai conseguir prosseguir em seguir ao Senhor. E o Novo Testamento, Jesus usa essas figuras falando, por exemplo, de tempestades. Tempestades que Jesus não está apontando para fenômenos da natureza que podem vir sobre uma pessoa e causar males, isso acontece. Mas Jesus está falando ali muito mais do que fenômeno da natureza, mas falando de situações e circunstâncias que provam a nossa fé. E um desses episódios eu gostaria que você lesse comigo e visse, quando Jesus está em uma tempestade, e um dos seus discípulos tem uma postura que muitos de nós, inclusive eu também, já, não vou dizer criticou, mas olhou de maneira negativa para ele, Pedro, no seu posicionamento, na sua resposta, na sua atitude diante da tempestade. Vá comigo em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Esse texto fala desse momento, onde a fé dele foi provada, onde a tempestade que estava ali, sim, literal, mas que tem uma aplicação espiritual muito especial para mim e para você. Quem está comigo, diga amém aí. Vamos lá. Mateus 14, 22 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar para a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Como disse, a gente olha para esse episódio e Pedro vacilou, pequena fé, afundou. Criticamos, falamos de maneira negativa. Ele reparou na força do vento. Como disse, tempestade não é uma questão geográfica, mas esses momentos da nossa vida, onde parece que a nossa fé vai afundar, onde parece que o nosso ânimo ele vai diminuindo a cada semana. Essa semana, por exemplo, eu consegui vir de manhã e de noite. Semana que vem, vou dar um tempo, vou respirar, vou atualizar as minhas séries. Nada contra as séries, viu? Mas vou atualizar. Mas logo domingo, reparou na força do vento e teve medo. Eu queria que você guardasse o convite de Jesus, porque Jesus, quando Pedro o vê, avista ele andando por sobre as águas, Pedro lhe se manifesta, todos estavam com medo, é um fantasma, mas Pedro diz: e aí, Senhor,
E Jesus diz assim: vem, Pedro. E ele vai. E quando ele vai, ele anda por sobre as águas. E esse vem aqui, irmãos, eu entendo como um convite de Jesus, não só para Pedro, mas um convite para cada um de nós. Porque é possível, em meio às tempestades da vida, andarmos por sobre as águas, ou seja, vivermos a nossa vida com Deus, apesar das circunstâncias, no meio das circunstâncias. É possível sim, pela fé. O convite de Jesus continua de pé: vem. Porque diz o texto que lemos no início da introdução da palavra: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa fé. Você foi nascido de Deus, diga amém aí. Quem já entregou a vida a Jesus, dá glória a Deus aí. Você faz parte de 1 João capítulo 5, verso 4. Você nasceu de Deus, você nasceu em Cristo, você viveu um novo nascimento. Agora, essa fé que vence o mundo, ela encontra um medo que já me encontrou, o medo que te encontra. O medo que quem sabe possa estar tomando o seu coração, ou tem tomado o seu coração nesses dias. Porque, queridos, entenda, onde o medo entra, a fé sai. Onde a fé chega, o medo tem que sair. Então, se você entrou aqui nesse lugar com medo de alguma coisa, ou até de alguém, Jesus, pela palavra, está liberando fé na tua vida hoje. Você crê nisso? Eu creio na liberação da fé pelo poder da palavra nessa noite. Abra o teu coração, porque a fé vem pelo ouvir. Ouça a palavra de Deus, e a fé, ela vai crescer no seu coração. E daqui a pouco, quando você sair por aquelas portas, você vai dizer: medo, tchau, nunca mais. Eu sou agora um homem e uma mulher cheia de fé. Que alguém diga amém. Jesus chega e expulsa o medo. Pedro se enche de fé. E com isso a gente pode aprender que se o meu Senhor, o seu Senhor, Ele veio andando por sobre as águas, apesar dos ventos contrários, da tempestade. Em detalhe, Jesus, antes de andar, Ele poderia avistar e ver o vento contrário, o barco balançando, aqueles homens com os olhão regalado, e de lá mesmo já acalmar, puxar o barco. A água ia ficar tranquila, sem vento. Eles iam remar, acabou a situação. Jesus não faz isso. Jesus ensinou para eles, para mim e para você, que aquilo que te assusta, não assusta Jesus. Aquilo que te causa medo é chão para Jesus andar. Aquilo que possa estar acontecendo na sua vida, que está apontando um naufrágio da esperança, da alegria, da família, o naufrágio da tua paz, Jesus vai andar sobre ele. E para quê? Com uma única razão: não para fazer show nem espetáculo, mas para ir ao teu encontro. Ao teu encontro. Ele chega e mostra isso, e o convite dele continua de pé. Mas Pedro, irmãos, Pedro reparou nas circunstâncias. Pedro, ele reparou. Jesus vem andando, mas ele reparou na força do vento. Então, você conhece um pouquinho a palavra e sabe que o livro de Hebreus capítulo 11, ele traz a definição e esmiuça em exemplos diversos sobre a definição de fé. Mas eu queria trazer uma definição de fé nessa noite, muito mais clara, não diferente, nem maior, nem melhor, mas que você pudesse anotar, tirar uma foto e fazer uma tatuagem na sua Bíblia aí. Fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Quem pode repetir comigo aí? Vamos lá. Fé é ficar olhando para Jesus na tempestade. A tempestade está aí, irmãos. A situação, talvez para você, está preta. O negócio, como diz alguns, está estreito. E aí, pastor, é possível ter fé? Sim. Olhe para Jesus. Pedro olhou para as circunstâncias e teve medo. A dúvida e a incredulidade vem quando nós olhamos para a força do vento e não para Jesus. Para alguns nessa noite, Deus te trouxe aqui para acertar o foco da tua vida.
acertar para quem você está olhando. Tem gente desanimada na igreja, desanimada no reino de Deus. Tem gente que encolheu as mãos na obra de Deus porque está olhando para o lugar errado. Se você olhar para Jesus, você nunca vai parar de servir. Se você olhar para o homem, você vai parar. Nós temos que olhar para Jesus. Pedro começou a afundar, mas o versículo 30 que você leu comigo aí em Mateus, diz que Jesus estendeu a mão para ele. Jesus não, sim, o advertiu, mas estendeu a mão, as mãos para ele. E é interessante que esse Pedro que a gente olha meio de lado, ele anda por sobre as águas 2 vezes. Ele vem andando, repara o vento, afunda, Jesus estende as mãos, e o versículo 31 diz que ambos vão para o barco. Na segunda vez, Pedro anda de novo sobre as águas. Por que eu falo que ele andou a segunda vez? Porque ele vai andando, reparando na força do vento, começou a afundar. Não sabemos qual foi a distância, quantos passos ele deu, mas ele deu alguns passos na direção de Jesus. Jesus não pegou Pedro e jogou Pedro para dentro do barco. Não, ele estava afundando, ele volta e ele vem andando pela segunda vez com Jesus para dentro do barco. Essa segunda vez, irmãos, fala de um Deus que não desiste de você. De um Deus que mesmo que você afunde, que você erre, que você pise na bola, Ele te trouxe aqui para dizer que Ele vai estender as mãos, e vai te estender as mãos, e vai dar a você tantas quantas forem necessárias chances, para que você possa viver pela fé sobre as tempestades da vida. Que alguém diga amém. Algo interessante nesse texto de Mateus aí, é porque que Jesus, ele não cessa o vento antes de Pedro começar a afundar. Pedro vem andando pelas águas. Jesus poderia, parabéns Pedro, pessoal, dá um glória aí. E os discípulos iam entrar no mistério dentro do barco, nem sei como, com o vento batendo, mas eles iam ficar os 11 lá dando glória, Jesus aplaudindo e Pedro, aleluia. E Jesus, bom, o cara já andou, já provou para que veio. Vamos cessar o vento. Jesus não cessou o vento. E aqui a gente aprende o seguinte, irmãos, que a fé, ela nunca começa mudando as circunstâncias. Quem está ouvindo aí? A fé nunca começa mudando as circunstâncias. A ação da fé é de dentro para fora. Ele opera do lado de dentro. E quando Pedro vence o medo, aí sim, Jesus vai e faz cessar o vento. Então a fé tem esses 2 estágios. Primeiro, ela opera dentro de nós, arrebentando, destraçalhando o medo. O medo que é o contrário da fé. E Jesus, antes de fazer cessar o vento, e o vento está ali batendo, e Jesus vem andando, Pedro está afundando, o vento continua batendo, mas Jesus, com a atitude dele, repreende aquele vento. Não o vento externo, mas o vento do medo dentro de Pedro. E após ele passar por aquele primeiro estágio, aí sim, a Bíblia diz que cessou o vento. Cessou o vento. Mas foi necessário primeiro cessar para o lado de dentro. Existem alguns ventos dentro de nós que precisam cessar. Vento do medo, da incredulidade, da rejeição, o vento da autocomiseração, o vento do não posso, não mereço, não sou digno. Esse vento tem que cessar. E você está pedindo ao Senhor para mudar situações por fora, e Ele está olhando para dentro de você. Jesus não estava nem aí para o vento. Ele é Senhor, tanto que o texto termina dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o seu Senhor, é o meu Senhor, é o nosso Jesus que está aqui nesse lugar. E ele olha para aquela tempestade e diz: vocês não são nada, porque Jesus sabia que se ele cessasse o vento por fora,
Pedro, em outra tempestade que enfrentasse, iria afundar. E Jesus ali estava preparando os seus líderes, porque lá em Atos dos Apóstolos você vai encontrar esses homens erguidos em fé. Deus está preparando você para que, se algum vento vier de novo, você não mais afunde. Portanto, Ele está operando dentro de você. Você precisa abrir o seu interior, a sua vida, para que o Senhor opere dentro, tirando todos esses traumas, essas má impressões, esses momentos difíceis que você enfrentou, situações que complicaram sua mente, esfriaram sua fé, roubaram sua esperança, tiraram de você a paixão por Deus e por sua obra. O Senhor quer restaurar dentro de você. E esses ventos que estão por fora, fica tranquilo, que Ele continua andando sobre eles. Eles não vão te parar, eles não vão sucumbir sua vida. Mas Pedro passou por esses dois estágios. Só para não ficar nesse exemplo aqui, eu quero ir em outro exemplo. Agora de 3 jovens, 3 meninos, que também enfrentaram uma grande tempestade. Mas eles passaram pelo primeiro estágio e superaram também e viram a mudança do segundo estágio, que é a tempestade. Daqui a pouco a gente vai ler aí o texto. Deixa eu só introduzir aqui. 3 servos de Deus estavam no império, o maior império daquela época no mundo antigo. Na verdade, um dos maiores impérios antes de Jesus, antes da vinda de Jesus ao mundo como Salvador, o Império Babilônico, só superado por Roma, um pouquinho à frente. Enorme, dominava o mundo. Aonde chegava, levavam todos os escravos. E eles chegam em Jerusalém, levam todos cativos. E dentre esses cativos, tinham 3 meninos de Deus, nascidos de Deus. Eles estavam lá, amavam a Deus. O imperador inventando coisas para poder se promover na política, na sociedade, na religiosidade. O paganismo era alto muito naquele tempo. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 3, a partir do capítulo 2, que o rei do nada acorda e diz assim: eu quero que façam uma estátua de ouro bem grande. E ele faz um decreto, um documento, escreve, assina e manda entregar aos magistrados. E ele reúne toda a sua banda, todo o seu aparato e diz: olha, tem um decreto, e a ordem é o seguinte: todo mundo da banda, todos, quando eu disser que vocês vão tocar, e quando vocês tocarem, todos que estiverem nesse império vão ter que se dobrar diante da imagem que eu mandei construir e vão adorar essa imagem. Esse era o quadro. Lá estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 meninos de Deus, estavam lá. Eles tinham no coração deles a palavra de Deus, já declarada nos 10 mandamentos, porque eles não tinham o Novo Testamento. Eles, na verdade, não tinham nem o Antigo. Eles tinham só a Torá, eles tinham só o Pentateuco lá, os 5 primeiros livros. E tinham, na verdade, na maioria deles, histórias que os seus pais e antepassados foram contando de geração em geração. Mas muito claro, porque foi um evento que marcou o mundo inteiro, quando Deus do céu escreve em 2 tábuas de pedra por 2 vezes. E uma das coisas que Deus escreveu foi: não façam imagem de escultura, não adorem nenhuma imagem, eu sou o Senhor. Aqueles meninos crescem com esse decreto no coração. Deus não se permite idolatria, Deus é o único a ser adorado. E quando eles estão lá cativos, vem essa ordem: quando a banda tocar, a imagem está lá, tem que adorar. Qual foi a resposta deles? Vamos ler na Bíblia para você não dormir aí. Daniel capítulo 3, versículo 14 ao 18, é a resposta desses 3 meninos diante desse decreto. Quem está entendendo, diga amém aí. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade que Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ele pergunta: não estou entendendo. Tem certeza? Agora, pois, estáis dispostos
A questão da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Eles se posicionam. Eles se posicionam. A fé, irmãos, que vence o mundo, sempre fica com a palavra de Deus. Tinha a palavra do império e tinha a palavra de Deus. Não adorar a imagem de escultura. Eles ficaram com a palavra de Deus. Quando você escolhe ficar com a palavra de Deus, Deus fica do seu lado. Deus está do seu lado. Agora é interessante demais. E essa frase, se você tiver uma caneta, eu queria que você anotasse, porque não está no slide, que é o seguinte: eles resolveram obedecer. A obediência é um dos pilares do cristianismo. A obediência é um dos pilares do evangelho. O evangelho é evangelho por causa da obediência. A nossa obediência, ouça isso, a nossa obediência não está atrelada a nenhum atrativo, a nenhum benefício. Custe o que custar, vamos obedecer. É exatamente isso que eles nos ensinam aqui. Nós não vamos obedecer porque a gente vai receber alguma coisa. A gente vai obedecer porque nós já recebemos. Nós temos uma palavra de Deus. Eles poderiam não obedecer e serem livres, mas eles disseram não. Há uma palavra no meu coração, há uma palavra na minha vida, e eu não vou ceder. Queridos, o texto continua. Eles são lançados na fornalha. A Bíblia diz, irmãos, que os homens que levam eles para a fornalha, de tão quente que estava acesa ao seu mais alto grau, os homens que estavam levando ficam torradinhos, morrem. Ou seja, eles se posicionam. Deus não apaga a fornalha. Eles entram na fornalha. Para você entender o que aconteceu ali, você precisa abrir agora a sua Bíblia. Não está aqui não, nem vai colocar. Não tira não, Gabriel, que aí eu vou ver quem está com a Bíblia eletrônica de papel aí. Hebreus capítulo 11, vai lá. Enquanto eu tomo uma água aqui. Quem está com Bíblia, diga amém aí. Quem não está, vai olhar para o lado aqui, meu irmão, me ajuda aí. Meu celular. Fala para ele, abre o teu iPhone aí, irmão, para a gente ler aí, vai lá. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Diz assim. Chegou? Amém? Amém? Falhou o celular? Está descarregado? Duvido. Irmão, se tem uma coisa que não falha, duas coisas que não falham. Uma coisa que não falha, Deus nunca falha. A segunda folha, o celular nunca fica descarregado. Que alguém diga amém aí. Não está descarregado não. Ainda que 5%, mas está. Modo econômico. Diz lá Hebreus 11, 34. Extinguiram a violência do fogo pela fé. Quem leu aí? Não diz que eles apagaram, eles extinguiram, diminuiu. Eles não apagam a fornalha, mas a força do fogo sim. Aqueles homens, os 3 meninos, eles passam pelo primeiro estágio. Dentro deles, eles precisavam saber o seguinte: ou a gente vai ficar apavorado. Imagina os 3 irmãos, olhando um para o outro. Rapaz, a gente nem casou ainda. Rapaz, a gente nem, Jesus, e agora? A gente nem comprou um celular. Rapaz, está marcada a final do campeonato. Eu vou perder. Um olhando para o outro, falando do final do campeonato. E Vasco e Botafogo, final do Brasileiro e tal, aquela coisa toda. E acontecendo isso. Eles olham um para o outro. Irmãos, se eles ficassem conversando, eles iam ser tomados pelo medo. Mas lembra que eu falei com você? A fé vem pelo ouvir.
Eles ouviram dos seus pais: não adorareis a imagem de cultura, não fará outros deuses além de mim, eu sou o Senhor. Aquilo tinha fé no coração deles, e quando houve aquela palavra, eles não cederam. Eles se posicionaram, eles venceram por dentro. Lembra que eu disse aqui com Pedro? A fé, ela não muda as circunstâncias primeiro, ela nos faz vencer o medo por dentro. Aqueles meninos, eles suplantam o medo de morrer cedo, morrer afrontado, envergonhado. Eles suplantam aquele medo, suplantam o medo. Irmãos, da mesma forma que Pedro teve de Jesus as mãos estendidas, diferente um pouquinho aqui, que por eles terem vencido o medo, eles nem precisaram falar assim: Deus, estamos aqui. Irmãos, quando eles disseram: se Deus quiser livrar, ok, se Ele não quiser, estamos tranquilo, está de boa. Ele continua sendo Deus. Irmãos, Deus estava jantando, saiu correndo, quebrou prato no céu, desceu na Babilônia e livrou aqueles meninos, porque eles se posicionaram. Eles não deixaram que o medo os vencesse. Por isso que diz aqui em Hebreus, que você leu aí: extinguiram a violência do fogo. Agora, para você ter mais certeza disso, Isaías 43, versículo 2. Quantos lembram aqui do convite de Jesus? Vem Pedro. Olha o que diz aqui em Isaías: não temas, ou seja, não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Significa dizer: vem Pedro, vem Maria, vem Robson, vem Juliana, vem Miguel, vem você, vem cada um de nós, pode vir, que eu estou chamando. Ele diz: vem. E o texto vai dizer assim, que os nascidos de Deus vencem o mundo. Aí Isaías fala assim: quando passares pelo fogo, eu não vou assoprar, eu não vou chamar o bombeiro do céu. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus é o dono e o Senhor de todas as coisas. Até o fogo obedece a sua voz. O fogo não te queimará. O fogo aceso da fornalha torrou os homens, soldados do imperador Nabucodonosor. Mas quando chegam naqueles 3 homens, Isaías 43, 2 se estabelece: o fogo não arderá em ti e a chama não te queimará. Aqueles meninos, percebemos nele que eles passam pelo primeiro estágio, vencem o medo. E o segundo estágio, a mudança das circunstâncias. Agora, Daniel capítulo 3, vamos lá ver o segundo estágio, o versículo 19 ao 30, é o segundo estágio. E que essa palavra renove o teu coração, que ao ler esses versos aqui, eles possam penetrar nas suas entranhas, as mais íntimas, e libertar você de todo medo, de toda rejeição, de toda angústia, de toda falta de fé, de toda incredulidade, para que você saia daquela porta ali voando no nome de Jesus, sobre as tempestades. Que alguém diga amém. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre a porque a palavra do rei era urgente. A fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo não apagou, mas a Bíblia diz que pela fé esses homens extinguiram a violência do fogo. Esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Está ali acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade. Tornou ele e disse: eu porém vejo o quê? 4 homens
soltos. Quem vive debaixo da obediência tem a presença de Jesus no meio das provas da vida. Quem vive debaixo de obediência tem Jesus presente nas fornalhas. A Bíblia diz: vejo 4 homens. Está escrito ali, irmãos. O aspecto do quarto é o quê? Semelhante a um filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, agora eles não são mais os coitadinhos que vão morrer, não. Eles foram humilhados, mas a Bíblia diz que todo aquele que é humilhado será exaltado. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Deus vos exaltará. Deus exaltou esses meninos, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então eles saíram no meio do fogo. Eles saíram no meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiro do rei, e viram que o fogo não teve poder. Alguém está lembrando aqui de Hebreus, que diz que pela fé extinguiram a força do fogo? É o que aconteceu aqui. Não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mansos mudaram, nem o cheiro do fogo passou sobre eles. Falou Nabucodonosor. Eu queria que você ficasse de pé e nós pudéssemos falar também o que ele falou. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, que não quiseram cumprir a palavra do rei. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e pela fé extinguiram a violência do fogo. Ele enviou o seu anjo. E diz a palavra no finalzinho, irmãos, que não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo e servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão o Deus verdadeiro. Querido, continue adorando a Deus, continue exaltando ao Senhor. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te bendigo, eu não vou te trocar por nenhum outro Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus deles seja despedaçado, suas casas sejam feitas monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Não há outro Deus. Esse Deus é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Então o rei, aplauda ele. Aleluia, aleluia. Os que te humilharam vão te exaltar. Os que falaram mal de você vão pedir oração. Os que falaram que você não vale nada vão ter que se dobrar diante de Jesus e falar: Deus fez uma obra na vida dele. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego, não em Jerusalém e nem em Israel, mas na Babilônia. Deus te faz prosperar na terra da luta, na terra da batalha, na terra da aflição. Nos dias difíceis, Deus faz prosperar. Eles nunca iam imaginar que o imperador ia ser a favor deles. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem porta onde ninguém tem. Deus abre portas quando você fecha a porta do teu coração para o mundo e diz: só a Ele eu vou adorar, só a Ele eu vou servir, só a Ele eu vou exaltar. Eu não sei que tempestade tem invadido o teu coração, eu não sei que luta tem envolvido tua alma, eu não sei que fogo tem tentado queimar, eu não sei se levaram tua esperança, sua fé, mas se você crê no poder de Deus nesse lugar, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos adorar o Senhor. Eles vão só apagar a luz, não fica assustado não, a gente só apaga por uma questão de iluminação, fica tranquilo. Cadê o povo aí? Ajuda aí, gente, você mesmo, Rafinha. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos aí em nome de Jesus. Você pudesse
permitir que o seu coração seja envolvido pela presença de Deus, pela glória de Deus. Não se tenha como vítima, você não é vítima, você é vencedor. Você foi chamado como Pedro para andar sobre as águas. Você foi chamado como aqueles meninos para no meio da fornalha acesa não ser queimado. Não temas porque eu te chamei, não temas porque eu te remi. O fogo não vai arder em ti, a chama não vai te queimar. Se você quer receber uma oração, gente da palavra que chegou ao teu coração, eu queria que você viesse aqui à frente. Se a luta está sendo grande, irmão, se a batalha está cerrada, se os dias estão pesados, se os dias estão difíceis, se as noites estão longas, saia do seu lugar, nós vamos orar. Vou pedir o pastor Robert para vir aqui me ajudar a também a fazer uma oração, em nome do Senhor Jesus. O Deus que extingue a força do fogo, o Deus que acalma e faz cessar o vento, Ele está nesse lugar. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Não se prenda, não perca essa noite, não perca essa oportunidade. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nessa noite, meu Pai, enquanto pessoas estão chegando aqui, nós estamos orando, estamos crendo, estamos confiando no Teu agir nesse lugar. Estamos confiando, meu Pai, em vidas que estão aqui, que estão sendo curadas, restauradas, a sua vida, a sua mente, a sua saúde emocional, física, a situação familiar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui com a mão no teu coração, seja ministrado pelo Espírito Santo, seja ministrado por Ele. Senhor, a Tua palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra, Pai. E que essa palavra dessa noite, Pai, aqui diante das pessoas, diante da Tua igreja, do Teu povo, venha, meu Deus, ó Pai, renovar as forças, venha manifestar a fé no interior, meu Deus e meu Pai, acreditando em que tudo se pode naquele que fortalece, ao Deus Santo e Poderoso que está aqui presente nesse lugar. Ó Deus, nós pedimos a Tua ação, Senhor, nós pedimos o Teu agir, nós pedimos, meu Pai, a Tua glória, Senhor, chegando de tal maneira, Senhor, em cada vida, em cada corações, aonde essa fé genuína, a fé da palavra, a fé, meu Pai, que tudo pode, a fé, meu Pai, a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Meu Deus, em nome de Jesus, em cada situação, cada pessoa que precisa, meu Deus, de uma resposta, precisa, Senhor, de uma causa, meu Pai, que está sendo colocada, até mesmo diante, Senhor, de uma enfermidade, de uma doença sobre o corpo, aonde crendo hoje, nesta noite, que Jesus, Tu pode curar, Tu é o Senhor que cura, Tu é Jesus, Tu é o Senhor que sara todas as feridas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, cada pessoa, cada mulher e cada homem aqui nesse lugar, receba de Ti o toque, meu Pai, aonde aquela mulher com fluxo de sangue, ao te tocar, Tu sentiste, Senhor, Tu sentiu um toque diferente. Que seja um toque diferente nessa noite, que seja um toque diferente, ó Deus, e que Tu, Senhor, possa estender as Tuas mãos e a cada vida, Pai, a cada pessoa aqui nesse lugar possa ser tocado por Ti, possa ser tocado por Ti, Jesus, que possa ser tocado pelo Senhor e sarado, que possa ser sarado, Senhor, que possa ser tomado, que todo medo saia, que toda frustração saia, que toda palavra ao contrário saia, que toda opressão diabólica saia, em nome de Jesus. É uma ordem, em nome de Jesus, que haja fôlego, que haja força, que haja poder sobre Ti, para andar, para caminhar, para distribuir aquilo que é da parte de Deus, que seja testemunho vivo daquilo que Tu és, Filho e filha do Deus Altíssimo, ao Deus da glória, ao qual Tu pertence, ao Santo dos Santos, ao Senhor
vida. Ah, Senhor, que nenhum mal suceda, que nenhum mal suceda. Que a nossa casa seja casa de oração, seja uma casa de bênção, que a nossa casa espiritual, que nós que somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos alimentar e nos direcionar. Oh, levanta tuas mãos e dá glória ao Senhor. Oh, oh Deus, age sobre o teu povo, a tua igreja. Eis a tua igreja, santo, 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 santo. Eis o Cordeiro de Deus. Sim, você que está aqui na frente, pode voltar para o seu lugar. Vamos adorar Ele. Vamos lá, irmãos, adore Ele. Por medo de não viver. Sim, Ele atraiu. Tua presença oh, aleluia. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu. Vamos lá, exalte a Ele. Pega as suas mãos. Exalte ao único Deus. Ele é Senhor. Oh, é que a sarça pegou fogo. Ele nos chamou. Sim, Ele atraiu. Aleluia. Oh, vale mais. Só os instrumentos tocando agora. Eu queria convidar você a um ato profético nessa noite. A Bíblia diz que Pedro, quando fundou, ele disse: salva-me. E o Senhor estendeu a mão para ele. Eu quero nessa noite, meu coração, muita certeza de que Deus está com a mão dele nesse lugar, para segurar nas suas mãos. Eu queria que você, quando eu falasse 3, você levantasse uma das suas mãos, mas deixa ela aberta assim, como se você fosse dar para alguém te puxar, te segurar. Esse ato profético é o seguinte: Senhor, eu não vou sair daqui sozinho, eu vou sair segurando a tua mão. A minha semana, a minha vida é assim. Eu seguro nas mãos de Deus. E segurando nas mãos dele, eu vou andar sobre as águas. Segurando nas mãos dele, eu vou andar sobre as tempestades da vida. Segurando nas mãos dele, o fogo não arderá em mim. Amém? Número 1, pela fé nós cremos no poder da palavra de Deus. Número 2, nós cremos que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Número 3, Ele está estendendo a sua mão sobre sua vida. Agora erga ela e recebe as mãos de Deus, segurando nas suas mãos hoje. Em nome de Jesus, você não vai afundar, você não vai ser queimado, você não será destruído, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o único Deus. Ele segura na minha e na sua mão. Ele segura na sua mão. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos lá, declare. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua aleluia. presença. Será que você pode dizer isso? Atraído. Você foi atraído à presença dele, a mão dele sobre sua vida, a mão dele estendida. Não me fez, não me fez. Oh, vamos lá. Atraído. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído Não me vejo. Vamos lá, atraído. Só as mulheres agora. Só as mulheres, vamos lá. Vamos lá, irmã.
Só as mulheres. Não me vejo sem a tua presença. Elas ficaram muito tímidas. De novo as mulheres. Vai lá, só as mulheres. Vamos lá, vamos lá. Declare. Não me vejo. Não me vejo. Agora os homens com Miguel. Vai lá. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. Todos juntos, vamos lá. Dá um grito aí, diga. Essa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, só quem crê diga glória a Deus. Aplauda Ele. Aleluia. Pode acender a luz agora. A voz que saiu da sarça disse: vem. Jesus nos chamou para viver o sobrenatural. Vem, vem. Amém. Que o seu coração seja renovado. Creia que a minha, a sua vida, né? Mãos, vou dar meu jeito, não. Há um Deus segurando a minha mão. Eu não vou dar um jeito, não. Eu vou ter a direção dele na minha vida. Amém. Pega a mão do seu irmão aí do seu lado aí. Querido Deus, no nome de Jesus, obrigado por esse domingo na tua casa. Obrigado pelas canções, pelo louvor, pela adoração. Obrigado pela presença dos meus irmãos. Obrigado por cada visitante que está aqui essa noite. Abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Cada um dos que estão em casa sejam abençoados. E agora também esse que eu seguro a mão direita e esquerda, abençoa, Senhor, guarda, que ele possa crer que há uma mão estendida sobre a mão dele e dela, que aonde ele colocar as mãos será abençoado. Em nome de Jesus te louvamos, te damos honra e glória. Quem dá honra e glória a Jesus, diga amém. Glória a Deus, aleluia. A Ele seja a glória. Olha só, presta atenção. Ainda são 7h30. Você pode ir na cantina, tem panqueca boa lá. Não precisa jantar em casa, vai lá. Não cesse em falar com alguém. Deus te abençoe. As mulheres que quiserem se inscrever, fala com o Fernando ali atrás, ali na mídia. Os homens também. Boa semana e até quarta na escola de oração. Um abraço. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus.